Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, mais especificamente do Festival do Rio, tá? Mais filmes aí pra gente conversar, pra gente bater um papo, sempre com spoilers, tá? Mas antes de eu falar dos filmes, né, do Festival do Rio, eu vou fazer dois vídeos aqui hoje, esse está sendo o primeiro, tá? Estamos no dia 10 de outubro, né, de 2023, para ficar registrado aqui. E eu quero deixar nessa data registrado que eu finalmente consegui o catálogo do festival. 40 contos, gente. 40 contos, tá? Só uma forma de pagamento que é no Pix, onde você tem que visualizar o QR Code, aquele negócio todo. O festival não disponibilizou nem pagamento em dinheiro vivo, nem em cartão de crédito, nem em cartão de débito. Só no QR Code. Então, depois que eu fiz uma peregrinação por 3 cinemas, doido para comprar o catálogo e parecendo que eles não queriam vender porque eles só disponibilizaram um método de pagamento, tá? Eu depois de muita luta finalmente consegui comprar o catálogo e tenho aqui. Esse catálogo ele é lançado todo ano, tá, gente? E ele basicamente, né, além de ter muito patrocínio aqui, coisa e tal, tá? Ele tem as sinopses dos filmes todinhos do festival, tá? E também um breve resumo da carreira, tá? Do diretor, né? Então você vê aqui, por exemplo, eu abri uma página aqui aleatoriamente, peguei aqui Trovão, tá? Aí fala, né, da sinopse do filme em português e inglês e fala também de um breve resumo da carreira do diretor, também do realizador, também em português e inglês, né? Então isso aqui é muito legal para você, para fins de registro, né? E você acaba tendo, né? Vamos dizer assim, uma listagem completa de todos os filmes do festival de cada ano, tá? E a gente vai guardando isso ao longo dos anos, todo ano vai sendo lançado, tá? Esse catálogo, tá? E aí, hoje, do que a gente vai conversar? Eu vou conversar com vocês sobre um filme intitulado, deixa eu olhar minha colinha aqui, tá? Auge do Humano 3.3, Auge do Humano 3, o Auge do Humano 3, tá? É uma produção Brasil, Argentina, vários países, tá? Brasil, Argentina, Portugal, Países Baixos, entendeu? E é interessante a gente falar desse filme, é um filme relativamente interessante, embora ele seja um filme muito cansativo, tá, gente? Que fala de várias pessoas ao longo do mundo inteiro. É um filme que tem um multiculturalismo enorme, tá? E ele, como é que a gente pode falar? A gente vai ver pessoas de várias partes do mundo, seja da Ásia, seja da América Latina, né? Seja de vários lugares do mundo, geralmente pessoas de uma camada social baixa, né? E aí você vê grandes planos sequências, né? A parte técnica do filme também mostra isso, né? Grandes planos sequências de uma duração relativamente longa, de repente a coisa foi feita na base do CGI, sabe-se lá, né? Esses planos de sequência, né? E aí você vai vendo esses vários personagens, tá? Que falam vários idiomas e cada um ali tendo a sua conversa inerente à sua região, né? Própria da sua região. Isso faz, né, com que a narrativa do filme, né, seja extremamente fragmentada. E aí o filme acaba, né, como eu falei para vocês, a grande desvantagem do filme é essa, né? O filme acaba ficando um pouco cansativo, porque não tem uma narrativa que tem uma progressão, entendeu? Você vai tendo cortes ali à medida que vai passando de um país para outro, que vai passando de personagens para outros, né? A conversa muda completamente, né? E você vai indo naquela vibe ali, né? Então isso vai tornando a coisa cansativa. Por um outro lado, o filme, por trabalhar várias etnias, várias culturas, né? Ele é um caldo de multiculturalismo enorme, né? E aí a gente vai vendo esse filme, né, que do ponto de vista técnico, como eu já falei também, ele é rico em planos de sequências, é rico em efeitos de imagem, tá? Ele pareceu ser um filme de difícil elaboração, tá?
porque você tem muitos travelings, né, na filmagem também, né, e sequências muito longas, né, como eu falei, tá? E mais pro final do filme você também tem uns efeitos de câmera, né, que aí já é uma coisa a mais que a gente percebe que foram imagens que o CGI trabalhou em cima, né? E no final você tem os personagens principais do filme que apareceram em várias partes do mundo, né? Todos andando juntos, né? Numa trilha, num lugar extremamente ermo, né? Não se fala que lugar é esse, tá? E eles conversando ali, cada um no seu idioma e todo mundo se entendendo. Tem um filme do Manuel de Oliveira que isso aconteceu também, que era uma jantar, né? Num barco, né? Num navio, né? O capitão do navio, o almirante do navio, até interpretado pelo John Malkovich, né? E ele conversava com várias senhoras ali naquela mesa lá, cada um falando numa língua, inglês, espanhol, português, italiano, alemão, entendeu? E todo mundo se entendia porque todo mundo falava todas as línguas ali. Então esse filme ele tem essa vibe aí de você ter os personagens principais no final do filme, cada um falando com a sua língua, né? E todo mundo ali se entendendo, né? Agora, como eu falei para vocês, a narrativa ela é muito fragmentada, né? E o filme acaba sendo um pouco cansativo. Mas tem um fiozinho condutor que meio que interliga, né, todas essas narrativas. Que fiozinho condutor seria esse? Justamente a discussão, né, da condição das pessoas mais bem favorecidas, né, das pessoas mais ricas, né? As pessoas mais ricas nesse filme elas parecem, né, criaturas que estão completamente fora daquele contexto, completamente fora daquela realidade, né? Tem um momento que um dos personagens do filme fala que está se sentindo envergonhado por uma determinada situação para uma senhora, e a senhora fala, não, vergonha é você ser bilionário, né? Então, e aí você tem também eles às vezes falando dessas pessoas de camada social mais alta, né? Com todo um estranhamento, obviamente, né? Porque esse filme só mostra pessoas de camadas sociais muito baixas, né? E esse seria o fio condutor, né? Justamente você falar dessa diferenciação social, né? Você falar desses ricos aí como se fosse uma coisa completamente afastada da realidade deles, né? Que de como os ricos se comportam, deixam de se comportar, se é justo você ter uma pessoa, a pessoa ser rica enquanto você tem muitas, a pessoa ser muito rica enquanto você tem muitas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, né? Então o filme ele tem esse fio condutor aí. Agora, é o tal negócio, tá, gente? É cerca de 2 horas de duração, tá? É um filme que você precisa ter uma certa paciência, tá? Precisa realmente ter uma certa paciência com esse filme, né? Porque ele realmente, eu vou ser sincero com vocês, eu achei o filme, apesar da proposta ser muito interessante, apesar da técnica cinematográfica ter sido muito bem apurada, muito bem usada, muito bem elaborada, tá? Mas é um filme difícil de acompanhar. É um filme que realmente você precisa ter uma certa paciência com ele. É um filme muito longo, ele acaba ficando muito longo, tá? Ele poderia ser um pouco mais curto, né? Ele poderia de repente ter 90 minutos ao invés de cerca de 120 minutos, tá? E é aquela coisa, você precisa ter um pouco de paciência com ele, embora seja uma ideia bem interessante, seja uma ideia até certo ponto um tanto quanto original, tá? Mas tem que ter saco, gente. Realmente tem que ter saco para ver um filme desses, tá? Tá certo, então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.